Bom pessoal, quero trazer mais um vídeo aí para vocês aqui no canal, mostrando como que eu faço para carregar minhas células de lítio, tá? As células 18650 de íons de lítio, tá bom? Algumas células, cerca de 200 células para fazer os testes, tá? Inclusive essas aqui, tem algumas aqui já no Litocala. Tenho esses dois potes aqui. E tenho algumas aqui nas caixinhas, tá bom? Bom, primeiramente eu uso o Litocala, tá? Que é esse Litocala aqui, o digital. O que esse Litocala faz? Ele é um carregador e além de ser um carregador, ele também é um testador das células, né? Com o Litocala a gente consegue descobrir a capacidade das células. Como é que eu faço a separação das minhas células? Primeiramente, eu carrego as células que estão com a tensão mais alta. Lembrando que esse Litocala, ele carrega a célula, ele eleva a tensão da célula até 4.20, como esse aqui é um exemplo. Aqui eu estou usando no modo carregamento, já apareceu end aqui, tá? 4.20. E ele eleva a célula até 4.20 e descarrega a célula até 2.8 volts no modo Nortest, que não é esse modo aqui, ó, tá? Esse modo aqui é o charge, é o simples carregamento, depois eu vou explicar por que tá assim. Sabendo que o Litocala descarrega até 2.8 volts, o que eu faço? Primeiramente eu carrego as células que estão acima de 2.8 volts, tá? Que na teoria são as melhores células contrário. Aqui nesse primeiro pote eu tenho células de 1 volts, tirei elas das baterias de notebook, né? E elas estão aí com 1 volts. Aqui são células de 2 volts. Essas células aqui eu ainda não testei, não medi a tensão delas, tá? São todas células tiradas de baterias de notebook. Eu deixo sempre essas vermelhinhas aqui, ó, pro final. Depois eu vou explicar por quê, tá? Aí falta algumas ainda, mas depois eu faço o teste de voltagem. Aqui 1 volt, 2 volts, tá? Essas aqui estão todas acima de 2.8 volts. Essas aqui também, ó, estavam todas acima de 2.8 volts. Agora eu vou tentar mostrar aqui como que eu faço o Nortest, tá? O Nortest seria o teste de carregamento e descarregamento da célula até seu limite, que é 2.8 volts, e assim também ele passa para a gente a capacidade da célula, tá? Vou tentar aqui pôr essa célula nesse Litocala. A parte negativa é aqui, tá? E a parte positiva para frente. Está aqui intermitente, né? Essa função charge, só que eu vou usar aqui no Nortest. Primeiro eu já falei já sobre o charge, é o modo carregamento. Olha, ele acionou ali, mas eu vou segurando o mode aqui, eu vou desabilitar aquela função. Aqui é o fast test, é um teste rápido, esse aqui eu não uso. E esse aqui é o Nortest, tá? O Nortest é aquele teste que carrega e descarrega e passa a capacidade. E nesse botão corrente, aqui tem a corrente de 300 mA, 500 mA, 700 mA e 1000 mA. Eu uso no Nortest, eu uso 500 mA, tá? Porque ela vai descarregar aí a bateria em cerca de 250 mA. Esse é o teste que eu faço. Essa é a função de corrente que eu uso para fazer o teste da célula. Agora eu vou pôr outra aqui, ó. Essa aqui é a célula 1, célula 2. Essa célula está com 3.66 volts. Mode, Nortest, 500 mA. Aqui também é a resistência da célula, 105. O Litocala vai até 125 mR, que é a resistência da célula. Quanto menos resistência, é melhor, tá? Essa aqui está com a resistência um pouquinho alta. Essa aqui está com 87 e essa aqui com 105. Bom, esse aqui é o cronômetro, tá? Ele vai marcando aqui, ó, o tempo que a célula fica fazendo esse processo. No processo do Nortest,
ela carrega, só que não mostra a quantidade que ela carregou, tá? Ela vai carregar até 4.20 e quando entrar o processo de descarregamento, aí ela começa a fazer a contagem aqui dos miliamperes, tá bom? Ó, já se passou 1 minuto e ela está carregando. E quando chegar no 4.20, ela vai começar a descarregar fazendo o teste. Próxima célula. Essa célula está com 2.9, ela está quase no limite de 2.8 que eu costumo usar, tá? Nortest, 500 mA, ó, a resistência dela está 125, né? Está no máximo do Litocala, tá? Essa aqui já está com 3.7 volts, 3.77 volts, mode, função Nortest, 500 mA e 87 mR. Como eu disse, ele vai fazer o carregamento até 4.20, descarregar a célula e passar a amperagem nela aqui, ok? E aqui, pessoal, é o seguinte, normalmente se carrega essas células com umas plaquinhas chamadas TP4056. São plaquinhas que carregam cada célula individualmente a 1 ampere. Elas são ligadas em uma fonte chaveada, tá? Ou uma fonte de PC, né? Normalmente o pessoal usa essas fontes. E assim você consegue carregar muito mais rápido as células. Você compra várias dessas TP, tá? 30, 20, 40, né? Depende aí do tamanho que você quer montar o seu carregador. E carrega várias células simultaneamente. E só uso o Litocala para fazer o Nortest. Mas como eu não tenho esse carregador, eu até tinha, mas as minhas acabou entrando em curto algumas, e aí eu não estou usando mais. E estou apenas usando o Litocala para fazer o carregamento das células e o teste. E o Nortest das células. A minha bateria, as últimas baterias que eu montei, foi apenas com o Litocala, fazendo o processo de carregamento e o processo de teste, né? Que é o processo aqui do Nortest. Eu tinha mostrado as células vermelhas aqui no início. Eu deixo para fazer o carregamento delas sempre por último, tá? Depois que eu faço o carregamento e teste das outras células, eu deixo elas sempre por último, porque essas células aqui tem que ter muita atenção, que normalmente elas superaquecem, tá? Já teve célula aqui que eu fiz o teste de carregamento apenas, que passou de 80 graus, tá? Então tem que ter atenção devido ao superaquecimento dela. Eu não deixo ela carregando aqui sem eu estar, tá? Eu estou sempre monitorando a temperatura dela para não ter esse problema. Por isso eu deixo ela para fazer o teste por último. Eu tenho bastante célula dessas vermelhas aqui guardadas, né? Muitas células dessas boas, né? Eu tenho no meu banco algumas células vermelhas, tá? Células que não teve problema de aquecimento e que estava com a amperagem alta, tá bom? Esse é o motivo de eu deixar ela por último. E aqui agora também eu quero mostrar o seguinte. Essa daqui entregou 1422 mA. Eu vou separar ela ali, depois eu vou fazer o teste nela. E se ela me entregar menos do que isso daqui, ó, no Nortest, provavelmente ela está com problema. Eu acredito que não, acredito que ela está boa. E através desse modo eu consigo pegar muitas células defeituosas, principalmente essas aqui, ó. Existem células que se gasta 2.000 mA, 3.000 mA, mas quando se é passado no Nortest, ela entrega apenas 1.000 mA ou menos, tá? E isso significa que ela está com algum defeito interno. Por isso eu uso esse método aqui de carregar, tá? Eu carrego, depois eu venho, anoto aqui no corpo da célula quantos que eu gastei para carregar ela, e depois eu passo ela para o Nortest. Mas eu só faço isso com células que gastam mais de 1 ampere, tá? Por exemplo, essa célula aqui, ó, ela só gastou 600 mA, então eu nem preciso anotar aqui, porque se essa célula dá menos de 1.000 mA, eu não vou usar ela no meu banco, tá? Só vou anotar aqui que ela tem 1.000 mA e vou deixar ela guardada, tá bom? Ó, essa célula passou
tá? Essa célula aqui tem 1.394 mAh, eu gastei para carregar, e isso eu vou anotar esse número aqui nela, e futuramente eu vou fazer o teste. Tá? Bom, pessoal, é assim que eu faço o carregamento das minhas células, e queria compartilhar com vocês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe um vídeo aí, ativem o sininho de notificação que em breve estarei fazendo mais vídeos aí acerca de energia solar, ok? Muito obrigado e até a próxima.